Boa tarde, atrasadinho. Opa, boa tarde. Boa É que eu tarde. Boa Boa tô. tarde. Good afternoon. E o Chorome? Vixe. Homem, deixa esse xarome quieto. Sim, É, Wagner, eu vou falar por aqui mesmo, sabe? Porque dá uma preguiça de escrever. Homem, porque assim, eu tenho a figurinha dele, sabe? Só que não pode, tipo, tirar foto dos outros, porque Mulher, pode dar até cadeia, né? Se ele denunciar. Então, eu quero pois é, avisar ele mulher. que eu tenho uma foto dele, a Pois figurinha é, dele, mulher. que foi o que eu recortei. Tá certo. Mas depois. Você vai achar que é dele, tá? Se você tá falando assim. É não, professor. tá Tá bom. com frio, professor? Quer dizer, eu sou calorento, né? Eu acho que o clima tá ótimo. Coisa boa, professor. Esses Ainda dias bem. tem feito muito calor, inclusive até à noite. É, peraí, Thaís está com a mão, tá pedindo Ah, para foi sem falar? querer. Baixa a mão, mulher. Foi sem querer, oxi. O senhor também tá com a mão levantada, professor. Muito bem. Gente, o sistema tá meio maluco, assim, no geral. Não sei se vocês lembram, teve um período que o Google ficou fora do ar por 2 horas. Ontem eu fui fazer o upload da aula de vocês, de lógica. Eu fiz o upload 6 da tarde. Ele só terminou de meia-noite. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, mesmo, ó, desliga ou não desliga o computador, né? Porque ele ficou rodando esse tempo todo. Mas não sei, né? Espero que tenha voltado ao normal, tava muito lento. E não era a internet, né? Eu Ainda tava tá com entrando problema mesmo hoje também. Ainda tá com problema. em outros sites. Não era problema da internet. Gente, só me avisa. Tem alguém que tá com a mão levantada? Deixa eu só ver aqui. Só o senhor mesmo. Não, né? Ok. A minha mão tá levantada? Aqui não aparece não, no meu não. Pra mim tá aparecendo, onde você tá Aqui apresentando aí. aparece. Tá aparecendo. Ele com a mão levantada. É que eu tô vendo a mãozona aqui na minha tela. Mas tudo bem. Eu fui tirar e Aí não apareceu. saiu. Saiu? É porque só fica aparecendo a mãozona pra mim na coisa que ele tá apresentando. Ah, é? Ah, É. tá bom. Sim, eu só quero saber onde exatamente eu parei. Já falei de escalonamento, não? Vocês sabem dizer isso? É o quê? Eu gostaria de saber se eu falei sobre escalonamento. Eu não lembro. Acho que não. Determinantes eu sei que não Não, professor Felipe. Não, professor. certo. Eu acho que eu falei das equações de O retas, senhor né? falou A isso daí, eu me geometria. lembro que o senhor falou sobre isso aí na última aula. É carrossel, é? Tá, então a ideia aqui é a seguinte. O escalonamento, ele é um processo que a gente primeiro transforma o nosso sistema em uma matriz, tá? E a gente combina suas linhas para encontrar a solução. Então, sei lá, eu não me recordo. Eu acho que eu já trabalhei com esse sistema aqui, esse aqui, né? Que a solução é um e um, se eu não me engano, né? Se eu botar um e um aqui, vai ficar 2 e 4, né? Os produtos, a soma dá 6 e um mais um de fato dá 2. Então, eu vou utilizar esse sistema, já que, né, dá para visualizar qual é a solução dele e dizer assim qual é a ideia, né, que tem por trás do escalonamento e como é que ele funciona. Então, isso aqui era da outra aula. Deixa eu
Então, tenho aqui meu sistema 2x mais 4y igual a 6. E x mais y igual a 2. Tenho esse sisteminha aí. E a ideia do escalonamento é a seguinte. Se eu tenho... são dois princípios que tem por trás aqui da solução, né, do sistema. O primeiro princípio é o seguinte. Se eu tiver duas coisas, né? Eu não vou nem falar dois números, mas, sei lá, duas expressões, não sei. Eu tenho duas coisas, dois objetos matemáticos idênticos. Se eu multiplico ambos pelo mesmo número, isso vai continuar idêntico. Antes era só assim. A igual a B, isso vai implicar que A vezes C vai ser igual a B vezes C. Lembrando que A e C, A, B e C, né? Não necessariamente são números, né? Pode ser qualquer estrutura que vocês possam imaginar. A pode ser uma equação, B pode ser uma equação ou um número, enfim. O que interessa aqui é que elas sejam idênticas. Outra coisa, né? Outra coisa que também acaba influenciando aqui no escalonamento é o seguinte fato. Imagine que eu tenho que A é igual a B e C é igual a D. Né? Eu tenho a igualdade, né, de 2 a 2 objetos. Então, isso aqui significa que se eu somar o A com C, isso vai continuar sendo igual à soma de B com D. Né? Ou seja, se eu somo essa galera aqui que está do lado esquerdo das igualdades, vai dar exatamente a soma do que tem aqui do lado direito das igualdades. Todo mundo consegue enxergar essas coisas? Esses dois princípios aqui? Tranquilo, não é eles? Ok. Então, essa é a base do meu escalonamento. Sendo que o escalonamento, a gente primeiro transforma o nosso sistema em matriz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Eu vou pegar meu sistema e vou transformar numa matriz. Então, aqui eu coloquei só os coeficientes, né? A gente faz uma marcação diferenciada para indicar que tem igualdades, né, após essa linha, ou seja, aqui é onde tem as igualdades do meu sistema, e a primeira coluna vai ser referente à coluna que tem x. Então, aqui é 2 em 1, ó, 2 em 1. A coluna que tem y, 4 em 1, 4 em 1 também, e os termos independentes, 6 e 2. Então, ok, depois de montado o nosso sistema, nossa matriz, desculpe, a gente vai aplicar essas duas propriedades. Vai aplicar esses dois princípios. E esses dois princípios a gente aplica nas linhas. Então, o que a gente pode fazer? Né? Como a linha já tem a igualdade, né, inserida, essa parte aqui se chama a matriz dos coeficientes. Porque, de fato, só tem aqui os coeficientes, né, e cada coluna em relação a respectivas variáveis. Né? No caso, a primeira é referente a x, a segunda é referente a y. E a matriz toda é chamada matriz ampliada. Ok. E a gente trabalha com a matriz ampliada. Qual é a ideia? A ideia é transformar a matriz dos coeficientes numa matriz triangular. Esse é o método
Gauss e Jordan, né? Dois matemáticos. Gauss eu conheço mais do que o Jordan, né? Jordan ele trabalhava muito com matriz, né? O Gauss não, ele trabalhava com a geometria. Então, aqui, para essa matriz se transformar numa matriz triangular, esse carinha aqui tem que passar a ser zero. E como é que eu transformo ele em zeros, né? É justamente isso. Eu vou multiplicar a linha inteira por um número e vou somar as linhas, que é justamente a aplicação desses dois princípios, né? Lembrando que a linha toda é uma igualdade, né? Isso. Gauss foi um monstro, né? Matematicamente falando, foi um cara que contribuiu fortemente, né? Com muitas informações. Porém, são Não, informações. professor, se você pesquisar ele no Wikipedia, por exemplo, você dá um desânimo, assim, porque aos 12 anos ele saiu da escola, já tinha entrado na universidade, já concorria a um dos maiores prêmios de matemática do mundo da época, e tudo em 1700 e sem ser preto e branco. Eu sei, eu entendo essas informações. Porém, eu vou dar uma informação aqui que é uma coisa que a gente não leva em conta. Tudo que a gente sabe são muito mais informações do que eles sabiam naquela época. Porque imagina que vocês, né, começam a realizar uma determinada atividade e vocês só fazem aquilo. Então, com o tempo, você se torna especialista naquilo. Porém, não, assim, porém, o que acontece hoje é o bombardeio de informações de todos os lados, né? A gente tem um acesso à informação de todos os lados. Naquela época, não, então ele ficava fuçando ali, pensando, fuçando, pensando, fuçando, pensando, alguma hora tinha que sair alguma coisa, né? Então, assim, existe essa diferença, né? Lógico que eu não estou tirando a genialidade dele, mas, sei lá, a gente percebe que uma pessoa tem uma habilidade em música. Tá? Aí, às vezes, a pessoa, né, como a gente está num universo que tem muitas opções, a pessoa, não, eu não quero estudar música. Né? O cara é sei lá, é um gênio da música, mas ele não quer. Então, sei lá, ele tem outras opções que ele pode escolher. Naquela época, às vezes, era a única oportunidade que ele tinha. Né? Se ele não fizesse isso, ele ia fazer o quê? Não sei. Então, a pessoa acaba produzindo muita coisa só naquilo, né? Mas se você for ver a vida dele, ele se dedicou praticamente a vida toda naquilo ali. Né? Então, é triste. Realmente, assim, tipo, hoje a gente tem muito falha no processo criativo das coisas, né? A gente está sendo sobrecarregado de muita informação de todo tipo, não especificamente em um, assim, Exato. enfim. Mas é porque a gente tem acesso a todas as produções. Então, como os universos estão prontos, né? É mais fácil a gente mirabolar aquele universo do que criar um. Né? Porque a gente começa a É uma criar, Matrix. que a gente começa a criar e com pouco tempo a gente acaba desistindo porque vê que os universos são poderosos, né? Sei lá, essa coisa. E a gente fica pensando, meu irmão, não vou, vai demorar muito para eu fazer, deixa para lá. Aí faz outra coisa. É normal isso. Né? Esse problema do imediatismo, que é um problema atual, né? As pessoas querem as coisas assim, de imediato. E, por exemplo, tem teorias que demoram 100 anos, né? Às vezes eu dou aula, eu explico uma teoria em 10 minutos que demorou 100 anos para ser formalizada. Então, assim, Nossa. a gente pega tudo, já está tudo pronto, né? A gente não está no processo de pensar, de chutar, Tanto que isso encaixar. reflete tanto no jeito que a ciência cresceu, porque até a arte, ela assim, hoje, se você for ver a arte moderna, a arte contemporânea, ela é basicamente um reflexo do barroco e do renascentismo, lá atrás. É a mesma coisa, só que um pouquinho diferente só. Sim, sim. E a tendência para o futuro, né? Quer dizer, hoje já estão criando isso, né? Robôs que
fazem tudo. E holograma. Então, assim, vai chegar uma hora que assim, sempre a tendência é facilitar a nossa vida, mas está facilitando num ponto que daqui a pouco a gente não pensa mais, né? Porque os robôs vão pensar por nós, né? Aí tem essa, Nossa. aí pronto, aí surgem essas teorias, né? Que os robôs vão criar consciência, aí se eles criarem consciência, né, eles vão querer, né? Sei lá, dominar o mundo, né? Seria legal existisse um Loi. Existisse o quê? Um Loi. Um Loi tu passa numa série. Ele é um pouco, assim, quase do tamanho de uma caneta. É como se fosse um celular, tipo, é meio esquisito. Tipo, você abre assim, como uma caneta, quando abre tira a tampa, aí aparece lá. Entendi. O celular é um celular. É bem tecnológico. É tipo como se fosse um celular holograma. Sim, Ô, sim, louco. sim, sim. Eu não duvido que essas Tipo, coisas não demorem. celular transparente. Não duvido que essas coisas não demorem, né? Porque a tecnologia tem evoluído de uma velocidade muito rápida. Tem um autor de livros bem antigo até, o nome dele é Isaac Romanov, se eu não me engano. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele criou essa teoria aí, foi um dos primeiros a criar essa teoria. Lá em 1900 e antes de existir computador, tá ligado? Professor aí te chamam de ET, viu? Eu vi. Não, mas tudo bem, não tem problema não. No dia que eu Ó, abduzir respeito, ele, Wagner. no dia que eu abduzir ele, aí ele vai ver. Eu vou pegar ele como cobaia e, né, eu vou gerar uma nova espécie a partir dele em outro planeta. Ele vai ser um progenitor. Nos leva pra Júpiter. Muito bem. Sim, então, voltando aqui para a ideia inicial de tudo isso que a gente está falando, a base toda é a matrix, né? A matriz, né? Que é isso daqui. Aí a matriz de zeros e uns, né? Eu estava vendo recentemente o porquê da vantagem, né, de usar zeros e uns. Não cabe aqui eu falar, né, mas realmente é bem vantajoso assim, né, para a questão de passagem de informação. Bom, então o nosso interesse aqui é zerar esse elemento e esse elemento eu vou me utilizar das linhas, né? Então o princípio das linhas, da combinação de linhas é uma compilação dessas duas coisas. A partir do momento que eu multiplico a linha inteira por um número, na verdade eu estou multiplicando os dois lados da equação por um número. E eu somar as linhas, eu estou somando a parte esquerda das equações e a parte direita das equações. Ou seja, eu estou preservando essas duas características, né, quando eu combino as linhas. Então, aqui a gente pode combinar de tal maneira transformar alguns elementos do jeito que a gente quer. E esse elemento que eu coloquei aqui em azul, meu interesse é transformar ele em zeros, em zero. E para isso eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou indicar a linha 2, né? No caso essa aqui, essa matriz, né, que representa o meu sistema, tem duas linhas. O L2 é a minha segunda linha. E eu vou transformar ela em zero utilizando a primeira linha. Observe que eu estou focado só numa coluna. Porém, depois que eu elaborar a expressão, né, que vai fazer esse cara se transformar em zero, eu vou ter que mexer nas duas linhas completas. Quer dizer, na segunda linha. Né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, né? Essa aqui é a maneira como é que a gente indica o que está fazendo. Primeiro, eu indico a linha que eu vou mexer. Já indiquei. Segundo, eu vou fazer o seguinte, para que esse cara se transforme em zero, uma das coisas que eu posso fazer é a seguinte, eu vou pegar a linha 1 e subtrair por duas vezes a linha 2. Né? Então, são as coisas que a gente pode fazer com as linhas, é multiplicar a linha por números, somar ou subtrair. Né? Que é justamente isso que a gente chama de combinação. Fazendo isso, aqui, essa segunda linha, eu estou alterando. A primeira, eu não estou alterando, eu estou usando. Né? E o fato de eu usar não significa que ela vai ser alterada. Então, a primeira linha, que no caso é essa, a gente só copia.
porque eu não estou alterando ela. E eu vou fazer essa conta aqui, coluna a coluna, alterando a segunda linha. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. Eu vou fazer esse menos 2 vezes esse. Bom, 2 vezes esse dá 2. Aí eu vou fazer um menos o outro. 2 menos 2 dá 0. Então, cheguei aqui onde eu queria, né? Zerei esse elemento aqui que eu circulei. Sendo que eu vou ter que fazer essa mesma coisa em todas as colunas, já que eu tenho que trabalhar a linha completa, né? Para que se preserve esses dois princípios. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1 dá 2, né? Vai ficar 4 menos 2 aqui, que dá 2. E 2 vezes 2 dá 4 também, né? Eu vou fazer 6 menos 4, que dá 2 também. Professor, Pode falar. explica aí, por favor, como o senhor faz os cálculos das linhas e as colunas, porque eu esqueci. Peraí, só repete, eu não entendi bem. Você quer que eu repita o processo, é isso? É, porque eu, tipo, não sei como se calcula as colunas com as linhas, eu esqueci. Tá, ok. Na verdade, a gente vai alterar a linha completa, né? Então, quando a gente faz essa conta, a gente faz coluna a coluna. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Eu multipliquei a segunda linha por 2, né? Quando eu multiplicar a segunda linha por 2, aqui vai virar 2, 2 e 4. Né? É 2 vezes a linha 2, aqui vai ficar 2, 2 e 4. Sendo que eu vou subtrair a primeira linha dessa segunda linha com os elementos dobrados. Né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é 2 menos 2. Lembrando que essa linha está toda multiplicada por 2, né? Então, eu vou fazer essa menos essa. 2 menos 2, 0. 4 menos 2, 2. E 6 menos 4, né? Dá 2 também. Tá? Isso depois de dobrar os valores aqui, né? Dobrar os valores da segunda linha. Melhorou um pouquinho a ideia da conta? Não muito, porque, tipo, você falou 2 menos 2, só que ali não tem um. Não, mas eu primeiro eu vou dobrar. Então, tá, deixa eu fazer aqui por partes, né? Que eu acho que fazendo de uma vez você não está conseguindo enxergar. Então, primeiro eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar por 2 a segunda linha. Tá? Isso eu posso fazer, ó. Se eu pego uma linha completa e multiplico por um número, né? A igualdade se mantém. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar assim, ó. Multiplicando a segunda linha por 2, aqui vai ficar 2, aqui também vai ficar 2 e aqui vai ficar 4. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mexer, vou utilizar as linhas, né? Já que esses dois elementos são idênticos e eu quero que esse aqui se transforme em zero, se eu fizer a primeira linha menos a segunda linha, ele zera. E é isso que eu vou fazer. E o resultado eu vou botar na segunda linha. O que eu vou fazer? Vou pegar a primeira linha e subtrair da segunda linha. Né? Porque a gente tem que determinar qual é o elemento que eu quero que se transforme em zero. No caso, esse daqui. Então, fazendo a subtração, né? 2 menos 2 dá 0. A primeira linha eu vou só copiar, já que aqui eu estou indicando que só a segunda que está sendo alterada. E na segunda eu vou colocar a subtração. Então, vamos fazer. 2 menos 2 dá 0. 4 menos 2 dá 2. E 6 menos 4 dá 2 também. Entendi agora. É porque eu tinha feito de uma vez, né? Eu multipliquei por 2 e subtraí. Ficou uma coisa só, mas aí é opcional, né? Ou você faz passo a passo, ou você pode botar uma expressão só. Bom, já que o meu objetivo era só transformar um zero, e eu já concluí isso, então agora a gente já pode reescrever
isso aqui como um sistema. Aí por que isso, né? Observem essa segunda linha. Essa segunda linha aqui, se eu for reescrever como uma equação do sistema, né, ela vai ser reescrita da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar, né, a gente pode dizer que 2y é igual a 2. Tudo isso porque eu zerei esse cara. Então aqui eu já sou capaz de dizer qual o valor do y. No caso, o y aqui é 1. Então eu já encontrei um valor. E se eu já tenho um valor, utilizando a equação de cima, eu consigo obter o x, né? Porque o que me diz essa linha aqui? Essa linha me diz que eu tenho 2x, né? A primeira coluna é referente a x, mais 4y é igual a 6. Como eu sei que o y é 1, então isso aqui significa que vai ficar 2x mais 4 vezes 1, né? A gente troca o y pelo valor encontrado. E agora vai atrás do valor dele, né? Então aí resolve a equação normal, né? Esse 4 eu passo para o outro lado. Então vai ficar 2x igual a 6 menos 4, que dá 2. Ou seja, ficou igualzinho a equação aqui, né? Ficou 2x igual a 2. E o x que obedece a isso é x igual a 1. E pronto, está resolvido o meu sistema. Sendo que eu me utilizei aqui para facilitar a nossa conta do processo de escalonamento, que é justamente essa combinação de linhas. Todo mundo visualizou essa ideia do escalonamento? Sim, Sim. professor. Muito bem. Bom, então vou pegar agora um sistema um pouco mais complicado, né? Um sistema com 3 equações, né? Cada um com 3 variáveis, quer dizer, vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, mas, né, vamos à ideia da resolução. Professor, por que a gente estuda escalonamento, né? O processo de escalonamento, ele é o processo computacional de resolução de sistema. Então, assim, para sistemas grandes, é melhor utilizar escalonamento do que outro processo, né? Ele é um processo otimizador de sistemas grandes. Eu acho que uma pessoa levantou a mão. Professor, isso aí tem como ter Wagner resolução. levantou a mão. Por isso que eu levantei a minha também. Muito Também bem. tem como ter essa resolução também em fração, né? Pode vir um resultado em fração, né? Pra gente resolver. Pode, o interesse não é por fração, tá? Aqui. O interesse é Mas o como processo. eu tava acompanhando isso aí, tava lendo o livro da escola, aí eu vi um jeito de fazer isso aí. Aí eu achei até simples o modo de fazer, mas raramente que vem com fração, né? Pois é, mas inclusive até nas contas mesmo, nas combinações, a gente arruma uma maneira de retirar as frações, né? Pelo menos o máximo possível. Tem momentos que é inevitável, né? Mas, sei lá, se as 3 variáveis forem frações, né? Às vezes é meio difícil assim, você fugir delas. Mas a gente evita ao máximo, né? Porque aí, aqui trabalhar a mão é uma coisa, né? O computador trabalhando é outra. Né? O computador trabalhando pode botar qualquer coisa que ele faz. Ok. Então vamos à ideia aqui desse sistema. Vamos só pegar as equações, né? No caso é x mais y mais z igual a 1. Que no caso eu só fiz alternar os sinais, né? Então, ok, deixa eu botar lá. X menos y menos z igual a 1. E
agora. Menos x. Então, se a gente fosse resolver isso usando substituição, eu teria que isolar duas variáveis, né, e substituir na de baixo, nas duas de baixo. Né? Quer dizer, é muita conta na mão. Aí depois, aí escolhe outra variável para isolar e jogar na terceira. Quer dizer, é muito trabalho braçal. O escalonamento ele é mais rápido para esse tipo de coisa. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes, né? No caso é 1, né? É tudo 1 aqui, né? O x, o y, o z, todos eles aparecem uma única vez e a soma deles está dando 1. Né? Ou seja, pode ser que seja uma coisa do tipo assim, sei lá, 3 menos 2 e 0, né? 3 menos 2 dá 1, somado com 0 dá 1, né? Quer dizer, pode ter positivos e negativos aqui no meio, ou frações, que 1 terço mais 1 terço mais 1 terço dá 1 também. Vai dar 3 terços. Aí já dá o rosário, né? Ok, aí para os demais, né, vai ficar 1, menos 1, menos 1 e 1. E por fim, menos 1, menos 1. Então agora eu quero transformar, né, voltando à ideia, tá, do que a gente quer transformar em zeros, né? Então esse elemento e esse elemento, a gente quer transformar esses três em zeros. Por quê? Porque aqui configura, né, aqui eu coloquei um triângulo, né, a minha matriz, eu tenho que transformar na matriz triangular. Se esses três se transformam em zeros, né, lógico que os outros vão mudar, aí eu já tenho como encontrar o z aqui, né, de imediato. Vai ficar algum número vezes z igual a um número, eu encontro o z, jogo aqui na equação anterior, eu encontro o y, jogando os dois valores aqui eu acho x. Essa é a ideia da cadeia de substituições depois que isso se transforma em zeros. Então, a gente vai utilizar esse carinha aqui, né? É o que a gente chama de pivô. Através dele eu posso transformar esses dois em zeros. Então, por exemplo, como é que esse cara eu posso transformar em zero? Como ele é idêntico ao cara que está na linha, então a simples subtração deles É dois... simétrico. Oi? É simétrico, né? Aí a simples transformação desses dois, esse aqui se transforma em zero. Peraí, você falou simetria, né? Simétrico foi essa palavra que você falou? Foi. É porque simetria tem a ver com o seguinte, por exemplo, um rosto. Né? Um rosto, ele pode ser simétrico ou não. Quando é que um rosto é simétrico? Então, eu vou fazer aqui uns rascunhos, tá? Vou desenhar aqui. Tem um oval, tem um que é meio assim. Eu esqueci o nome. Vamos supor aqui um rosto, tá? Para eu falar de simetria, eu vou desenhar simples mesmo, só para a gente visualizar, né? Sei lá, um rosto. Aí eu pergunto, esse rosto é simétrico? A resposta é depende. Por quê? Porque aí, desse eixo central, né, que é o eixo de simetria, eu calculo a distância do centro até um determinado ponto dos dois lados. Né? Se essa distância for a mesma para todos os traços aqui, né, isso aí eu faço várias distâncias. Né? No caso, para o olho também eu faço as distâncias aqui. Se essas distâncias são sempre idênticas, aí eu digo que esse objeto é simétrico. Aí, por exemplo, Thais falou
do ovo, né? Mas, sei lá, tem outros objetos. A parábola, ela é simétrica. Não, tem rosto que é oval e outros Sim, quadrangular, né? sim. Aí, no caso, é outra característica, né? Aí não necessariamente. Tudo bem, tem a ver com simetria, mas aí não é questão de formato, né? É questão dessas distâncias serem preservadas para ser simétrica, né? Então, por exemplo, a parábola ela é simétrica, né? Tem objetos que são simétricos, a circunferência ela é simétrica, né? Na verdade, não, mas a simetria em relação a matrizes é diferente, tá? Existe o conceito de matriz simétrica, mas aqui no escalonamento, pelo menos, eu nunca vi, tá? Aí eu não sei, eu teria que investigar, né? Se essa simetria que você está falando. Mas, enfim, foi só uma observação, né? Em relação ao conceito, né, propriamente dito. E tem o matricial também, né? O conceito matricial. Mas, quer dizer, não sei se você fugiu, né? Eu só quis comentar de simetria. Sim, ok. Tá, então para a gente transformar esse carinha em zero, a gente vai subtrair as linhas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou alterar a segunda linha. E a alteração que eu vou fazer é essa, né? Eu vou fazer a primeira linha menos a segunda. Eu fiz o contrário, não tem problema. Se você fizer a segunda menos a primeira, ele vai ser zero do mesmo jeito. Vai alterar os outros? Vai, mas não o resultado. Né? O resultado vai ser preservado. E eu vou aproveitar, né, esse passo aqui e vou alterar logo a terceira, né, que eu já posso alterar essa coluna aqui, né, no caso, esse elemento. E o que eu faço para alterar esse elemento? Bom, ele já é negativo. Se eu somo com esse primeiro, já vai dar zero, né? Porque essa soma aqui, na verdade, é esse menos esse. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou alterar também a terceira linha e eu vou fazer a primeira linha mais a terceira linha. Com isso, eu estou alterando as duas linhas abaixo, né? E a primeira eu não estou fazendo nada. Então, a gente simplesmente repete a primeira linha. Então, eu repeti a primeira linha. Esses dois, com essas contas, eu sei que já vão dar zeros, né? Porque o intuito delas foram exclusivamente de zerar. E agora eu vou fazer as contas com os outros elementos. Então, primeiro eu vou fazer a primeira linha menos a segunda e colocar os resultados nessa segunda linha. Então, eu vou fazer esse menos esse. Ora, mas aqui tem um sinal de menos e aqui também tem um sinal de menos. E o que a gente sabe? Que menos com menos é mais, né? Então, na verdade, aqui eu vou estar somando um com um. E a soma dá 2. Todo mundo enxergou o surgimento desse 2 aí? Ok. Né? Só relembrando, o surgimento é o menos com menos. Dá mais. Menos da operação, exato, menos da operação com menos aqui do elemento. Então aqui vai dar a mesma conta, vai dar 2. E aqui vai ficar um menos 1, 0. Agora eu vou fazer as operações, né? Já alterei a segunda linha, agora a gente vai alterar a terceira. Para alterar a terceira, a gente vai pegar a primeira linha e somar com a terceira. Então, somando vai ficar 1 menos 1, 0, já coloquei. 1 mais 1, 2, também, né? 1 menos 1, né? No caso, quando eu somar, não altera os sinais. Então, na verdade, eu estou pegando 1 e subtraindo 1, que está dando 0 também. E 1 mais 1 aqui dá 2. Bom, com isso, eu sei que
não foi gerado um zero aqui, né? Foi gerado um zero aqui, ó. Quer dizer, nesse lugar. Mas aí, se a gente observar bem, essa equação ela pode ser reescrita, né? Quer dizer, eu acho que aqui, eu acho não, eu tenho certeza que aqui no meu sistema eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque essa terceira equação pode ser reescrita da seguinte maneira, né? Essa equação aqui. A gente pode escrever ela da seguinte maneira, né? Isso aqui significa que 2y, né? Y é referente à segunda coluna, é igual a 2. Então, aqui eu já tenho como encontrar o y. Y vai ser 1. Aí eu vou substituir aqui, na segunda linha, né? E vou encontrar o z. Tendo y e tendo o z, eu substituo aqui e encontro o x. Essa é a ideia. Então, indo agora para a segunda linha reescrita pode ser dito o seguinte, né? Que 2y mais 2z é igual a 0, y é igual a 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 2z igual a 0. Esse elemento eu vou mudar de lado. 2 vezes 1 é 2, né? Do outro lado vai ficar menos 2. Então, isso aqui significa que vai ficar aqui 2z igual a menos 2. E o 2 eu vou passar dividindo, né? Ele aqui está multiplicando. Do outro lado, ele vai passar dividindo. Menos com mais dá menos, né? A gente faz o jogo porque na divisão também se faz. E 2 por 2 dá 1. Então, a gente já encontrou o y. Vou escrever aqui, tá? Z é menos 1. O y é 1, z é menos 1. Quem é que está faltando? O x. Para o x, a gente reescreve aqui, né? Vou aproveitar essa parte, esse espaço superior. Essa equação nada mais é do que essa mesma, né? Não houve alteração nenhuma. Então, x mais y mais z é 1. Isso significa que x, quando eu somar a 1, isso depois com menos 1, né? Isso vai ter que dar 1. Essa soma aqui vai dar 0. 1 menos 1 dá 0. Significa que meu x vai ser 1. Quer dizer, encontrei aqui os 3 valores, né, do meu sistema. E é isso. Todo mundo entendeu a ideia aqui do sistema? Sim, professor. Bem claro. Muito bem. Que ótimo. Ok, então, deixa eu ver. Ficou só faltando essa parte de determinantes. Eu sei que a próxima semana é a gente só tem mais 2 semanas, né? Bom, eu vou ver como é que eu faço, né? Aqui é o fim do segundo bimestre. Eu sei que o quarto bimestre é curtíssimo o conteúdo, é curtíssimo mesmo. Eu, sei lá, talvez troque a ordem, né? Já que ele é curto, eu dou o quarto bimestre e depois eu retorno e dou noções do terceiro, né? Que eu acho que vocês, que fica de bom tamanho, né? Não tem prejuízo. Para vocês, tá? Pelo menos a priori. Então eu sei que na próxima aula, né, na segunda, A eu estou chamada, encerrando. professor. Sim, Esqueça é não, professor, mesmo. da chamada. Ainda bem que você lembrou. Próxima aula, eu encerro esse assunto e aí a gente já, né, eu já negocio a questão da atividade, né, a data para a atividade. Aí quando for na aula na sexta, eu já inicio o assunto novo, né? Eu repito, eu acho que eu vou direto para o quarto, né? Porque o terceiro, não é que eu esteja desvalorizando ele, mas o terceiro bimestre
a parte de geometria espacial, ele não é visto, Espacial. ele não é visto mais no terceiro ano, por exemplo. Isolado. Nem Poxa, aplicado. professor, mas cai no Enem, não. Então, eu não vou deixar de dar essa. É o quê? Não entendi, não. Eu não vou Repita de deixar de novo. dar o assunto. E Cai no sim, Enem, pô. não, então, entenda. Eu não vou deixar de dar. Eu só tenho medo de dar ele